Seu nome está marcado na história de clubes como Milan e Real Madrid. Em 2019, foi nomeado um dos 10 maiores treinadores da história pela revista France Football. Com uma carreira notável, ele é o único treinador a conquistar a Champions League por 5 vezes. E como se não fosse o bastante, ele é o único ser humano a ter 7 Champions League, contando com as 2 que ele ganhou como jogador do Milan. Com mais de 1.300 jogos à frente dos clubes, acumula 31 títulos e foi recentemente confirmado como treinador da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Se esse casamento vai dar certo, só o tempo dirá. Mas por enquanto vamos falar do que já conhecemos, a carreira brilhante de um homem que já tem seu nome imortalizado na história do futebol. Carleto, hoje vamos falar sobre você. Em 1993, aos 34 anos, o Carleto iniciou sua trajetória à beira dos gramados, sendo auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana, que se preparava para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, em 1994, foi do banco que ele viu a Itália perder nos pênaltis para a seleção brasileira. Depois de um ano ainda como auxiliar na seleção, ele deixa o seu cargo para assumir o primeiro trabalho como treinador principal. Foi aí que ele assumiu o Reggiana da Itália em 1995. O clube estava na Série B e com o comando de Ancelotti conseguiu acesso para a primeira divisão. Em 1996, Ancelotti chega ao Parma, o clube onde tudo começou, mas dessa vez como treinador da equipe. E ali ele começa a se destacar, levando o clube ao segundo lugar, garantindo vaga para a Champions. Ele ficou ali até 1998. Subindo mais um degrau na sua carreira, chegou na Juventus, assumindo a equipe na temporada 98-99. Ancelotti permaneceu no comando da Juve até o fim da temporada 2000-2001, conquistando a Copa Intertoto da UEFA de 1999, que na prática não passa de um prêmio consolação. Pela Juventus, só conseguiu 2 vices seguidos do Scudetto na temporada 99-2000, 2000-2001. Em 2001, iniciou a sua trajetória pelo Milan, o clube que mudaria sua carreira a partir dali. Comandou grandes equipes, grandes craques do futebol mundial como os brasileiros Kaká, Dida, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, Alexandre Pato, dentre outros. O que se nota é a habilidade que ele tinha de mesclar a força e o talento dos jovens como Kaká com jogadores experientes como Pirlo e Maldini. Apesar de não ter conquistado nenhum título em sua primeira temporada, o treinador foi mantido para a campanha seguinte, levando o time à conquista da UEFA Champions League em cima da Juventus nos pênaltis, nos quais o goleiro Dida brilhou pegando 3 cobranças. Naquele que foi um duelo histórico contra Buffon, o título veio em boa hora, já que a equipe não o conquistava havia 9 temporadas. Dentre os 8 títulos em sua passagem pelo Milan, Ancelotti foi campeão da Série A italiana de 2004, outra Champions League em 2007, aquele ano em que o Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo, e marcou um dos gols mais lindos da história da Champions League numa semifinal contra o Manchester United. Importante lembrar que em 2007 o Milan estava a fim de se vingar de todo mundo. Ganharam a Champions League na final contra o Liverpool, depois de terem perdido na final de 2005, naquela que ficou conhecida como o Milagre de Istambul, que é uma das maiores finais da história da Champions. Já em 2003, o Boca Juniors da Argentina havia vencido os Rossoneri na final do Mundial. 4 anos depois, o Milan garantiria que isso não aconteceria novamente, vencendo a revanche por 4-2. Ancelotti encerra sua passagem pelo Milan no verão de 2009, após um período sem taças. Carleto chega ao Chelsea com a missão de ganhar títulos, mas também para resolver o problema da alta rotatividade dos treinadores. Ancelotti chegava como 3º treinador da equipe nos primeiros 6 meses do ano. Para você ter ideia, o Big Phil, mais conhecido como Felipão, estava no Chelsea ainda no começo do ano. E na sua primeira temporada na Inglaterra, Carleto conquistou 3 títulos: a Premier League, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra. Foi o primeiro treinador italiano a ganhar a Premier League e fez o Chelsea ganhar uma dobradinha de títulos pela primeira vez na história. Mas na temporada seguinte não ganhou nada. Tu tá demitido da empresa. Na metade da temporada 2011-2012, Ancelotti assume o comando do Paris Saint-Germain. Na equipe francesa, depois de passar a primeira temporada sem títulos, conquistou mais um título de Liga Nacional, vencendo a Ligue 1 2012-2013. Mas você deve estar pensando, ganhar a Ligue 1 com o PSG é muito fácil. Não naquela época. O PSG ainda não era o bicho-papão da Ligue 1. O clube não conquistava o título da competição há 19 anos. Acabava de ser comprado pelo grupo Qatar Sport Investment. E o Carleto foi o nome certo para inaugurar essa era vencedora pelo clube. Além de quebrar o jejum do campeonato francês, o Paris com Ancelotti conseguiu voltar à Champions League após 7 anos. E mesmo
Mesmo sem tradição, o time chegou às quartas de finais. Ao término da temporada, pediu demissão do clube parisiense para assumir um dos maiores relacionamentos da história. Dom Carlos chega no Real Madrid após a saída de José Mourinho. E olha que ele chegou sem pressão. A missão dele era fazer o Real Madrid ganhar uma Champions League novamente depois de 12 anos. O Real Madrid viu o Barcelona ganhar a Champions League 3 vezes nesse período. Viu o Ronaldinho sambar no Bernabéu, jogadores como Messi, o próprio Ronaldinho vencendo a Bola de Ouro. Fora os finalistas de algumas edições como Xavi e Iniesta. Enfim, o Real Madrid estava sem moral. A pressão era gigante, mas o Carleto, com o trio BBC e companhia, ganhou a tão esperada La Décima, em cima do rival Atlético de Madrid. No mesmo ano, ganhou a Copa do Rei em cima do rival Barcelona. Já na temporada seguinte, 2014-2015, o clube venceu o Mundial de Clubes sobre o São Lourenço, o time do Papa Francisco, e venceu a Copa da UEFA em cima do Sevilha. Fora isso, foi vice da La Liga e eliminado pela Juventus na semifinal da Champions. Um ano bem fraco para as exigências dos merengues. Trava a língua isso aqui. Por isso foi desligado do cargo. Você é treinador do Real Madrid, não importa se o time joga bonito ou feio, você tem que ganhar pelo menos um título importante no ano. Para a temporada seguinte, 2016-2017, após a saída de Pep Guardiola, ele assume o Bayern de Munique. Começou fazendo o dever de casa, ganhando uma Supercopa em cima do Borussia e também ganhou o campeonato alemão. Na temporada seguinte, começou ganhando novamente, levando de novo a Supercopa da Alemanha, mas na fase de grupos da Champions, uma derrota por 3-0 para o PSG foi o estopim. E ali o Carleto encerrava sua passagem pelo Bayern. Assumiu o Napoli na temporada 2018-2019. Pela primeira vez assumiu um clube que não era de ponta no cenário europeu. Com uma campanha razoável, fez o Napoli ganhar o vice do campeonato italiano, se classificando para a Champions. Mas na sequência do trabalho no ano seguinte, uma série de coisas que não favoreceram a permanência do treinador na equipe. O time pegou uma sequência de 7 jogos sem ganhar no campeonato e caiu para a 7ª colocação, fora da zona de classificação até mesmo para a Liga Europa. Na época ainda não existia a Conference League. Além disso, houve uma rebelião dos jogadores no vestiário contra a diretoria, que também fez o multicampeão perder prestígio internamente. Para a temporada 2019-2020, assinou com o Everton da Inglaterra. E no restante da temporada, o clube terminou apenas na 12ª colocação na Premier League. Mas na temporada 2020-2021, começando o trabalho do zero, até que o time deu esperança de atingir melhores colocações ao final da temporada. Mas com a falta de bons reforços, terminou apenas em 10º. O maior feito do Carlo pelo Everton foi encerrar o jejum de 10 anos sem vencer o derby de Liverpool. E junto ao feito, quebrou também o jejum de 22 anos sem vencer na casa do rival. E é nesse ponto da história que vem o pulo do gato, porque Ancelotti vinha de 2 trabalhos medianos com 2 clubes que têm o seu tamanho e história, mas que não tem um grande projeto daqueles que os treinadores de primeira prateleira da Europa estão acostumados. Naquela altura, todos pensavam que ele seguiria pelo mesmo caminho de José Mourinho, que antes só treinava clubes de ponta, até que passou a treinar clubes de terceira prateleira da Europa. Mas enquanto muitos pensavam que a carreira de Ancelotti estava caminhando para esse caminho, surgiu um convite que surpreendeu a todos. Eu acho que até o Carlo Ancelotti ficou surpreso. Treinar novamente o maior clube do mundo. Após a segunda passagem de Zidane, que por sinal foi decepcionante e mostrou para todo mundo que a maior parte do sucesso daquele Real Madrid era o papai Cris. O italiano retornou ao clube espanhol após 8 anos. Já na temporada de reestreia, Carleto comandou o time nos títulos de Supercopa da Espanha e de La Liga. E foi ali que mais uma vez ele marcou história, tornando-se o primeiro treinador a vencer as 5 principais ligas europeias. Em maio de 2022, se tornou o primeiro treinador a ganhar 4 vezes a Champions League. E a sua última temporada vitoriosa pelo clube tinha que ser mágica. Lembrando que após a saída do Tite, após a Copa do Mundo de 2022, Ancelotti começou a ser a menina dos olhos da CBF, comandada por Edinaldo Rodrigues, e a novela começou a partir dali. Mas por enquanto, vamos focar nas últimas temporadas dele pelo Real Madrid. No cenário nacional, o Real Madrid conquistou o troféu da Supercopa da Espanha, vencendo o Barcelona por 4-1 na final e conquistando o seu 13º título na competição, além de conquistar o 36º título de La Liga, um recorde, com 4 jogos restantes. Com esses 2 títulos, Carlo Ancelotti alcançou a marca de 12 títulos no comando do Real Madrid, ultrapassando a marca de Zidane. Na Liga dos Campeões, começou ganhando do Leipzig, no placar agregado de 2-1. Nas quartas, venceram o City por 4-3 nos pênaltis, depois de um placar agregado de 4-4. Na semifinal, venceram o Bayern de Munique com um placar agregado de 4-3. Já na final, na Inglaterra, contra o Borussia, uma cabeçada de Carvajal e um gol de Vinícius no final do segundo tempo, prevaleceram
venceram Los Blancos para a vitória por 2-0, enquanto conquistaram um recorde de 15 títulos na Liga dos Campeões, a sexta em 11 anos, a terceira de Ancelotti no comando e a quinta no geral, recorde entre os treinadores, e ainda por cima com Carvajal, Kroos, Modric e Nacho igualando o recorde de Paco Gento de 6 títulos da Champions. Ao final da temporada houve toda aquela discussão sobre a bola de ouro, e mesmo Ancelotti ganhando o prêmio de melhor treinador do mundo, ele ficou com toda a delegação do Real Madrid na Espanha, que não enviou nenhum representante para a cerimônia. Depois de saberem horas antes que Vini Júnior seria injustiçado na cara dura no prêmio de melhor jogador do mundo. E numa entrevista coletiva após uma vitória, questionado sobre o segundo lugar de Vini na premiação, Ancelotti respondeu: "Para nós, ele é quem faz a diferença", se referindo aos ótimos números do brasileiro na temporada e sendo decisivo nos jogos de mata-mata, incluindo na final. Já na sua última temporada, o italiano amargou o vice da Copa do Rei contra o rival Barcelona. Na Champions League fez uma primeira fase bem abaixo da média, precisando disputar os playoffs com o Manchester City. Após a vitória, se classificou para as oitavas e eliminou mais uma vez o rival Atlético de Madrid, dessa vez nos pênaltis. Já nas quartas de finais contra o Arsenal de Arteta, o Real Madrid levou um baile. Perdeu por 3-0 em Londres. Já em casa, os torcedores e fãs ainda apegados com aquela mística do Real Madrid, de ser o time das maiores remontadas, acreditaram, apoiaram, mas não foi suficiente. E o Real Madrid, além de não conseguir buscar o resultado, perdeu por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu. Com tudo isso estava claro, aquele ciclo mágico e grandioso de Real Madrid e Ancelotti havia chegado ao fim. O clube iria em busca de mudanças. Xabi Alonso é o nome escolhido para esse recomeço. Já o italiano, pensando na sua próxima fase da carreira, retomava as conversas com a seleção brasileira, que aproveitava o drama do final da temporada fracassada do Real Madrid para convencer de vez o treinador a se juntar à maior seleção do mundo. O italiano ficou até o seu último compromisso, jogo contra a Real Sociedad, em que o Real Madrid venceu por 2-0 e marcou a despedida dos ídolos Luka Modric, Lucas Vázquez e Carlo Ancelotti. Com 353 jogos, 250 vitórias, 50 empates e 53 derrotas, com um aproveitamento de 75% e um saldo de gols positivo de 482. Além disso, com 15 títulos, é o treinador mais vitorioso da história do Real Madrid, em especial 3 taças da Liga dos Campeões. Como eu falei anteriormente, após a saída do Tite em 2022, a CBF insistia na contratação do italiano, mesmo após renovações e negativas por parte do treinador. A seleção passou por Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, todos fracassaram. Foi nesse período que a seleção passou a viver um dos piores momentos de sua história, e o sonho de ter o treinador europeu na seleção estava mais vivo do que todos imaginavam. Inclusive, eu estou preparando um vídeo sobre todo esse caos, os escândalos envolvendo a CBF nos últimos anos e onde o futebol brasileiro começou a se perder. Então, finalmente, após o fim de um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol, Carlo Ancelotti aceitou o convite para treinar a seleção brasileira. Os primeiros jogos pelas eliminatórias não foram tão empolgantes, mas é apenas o começo do trabalho, não dá pra esperar que o cara faça milagres. Ele está assumindo um trabalho totalmente do zero e o pior, estraçalhado. Os outros treinadores que passaram não deixaram legado nenhum, é um time totalmente desarrumado. Até aqui o que se nota é que a seleção já mudou de postura, já tem atitude, já tem confiança. Eu acho que a seleção do Ancelotti sim vai vingar e vai voltar a ser a seleção brasileira que nós esperamos. Então o que resta é ter paciência, enquanto ele arruma a equipe aos poucos. Alguns argumentos de quem não concordou com a chegada do Ancelotti são esses: o Brasil tem 5 Copas do Mundo com treinadores brasileiros, mas o que eu penso é que a gente poderia ter ganhado muito mais. Olha o desastre que foi em 2006, quando a gente perdeu com aquele time que tinha muito craque. O Cicinho, por exemplo, estava no auge, podendo ser titular no lugar do Cafu. Alguns jogadores que, mesmo sendo lendas da história do futebol, no meio do caminho, tinha que ir para o banco e dar lugar para outros jogadores que estavam voando naquele momento. Se fosse um treinador com maior peso naquele momento, com certeza ele iria fazer essas mudanças. Em 2014, o Brasil levou um 7-1 por conta de erros básicos na montagem do time, principalmente no meio de campo. Em 2018, o Tite levou um nó tático de Roberto Martínez, então treinador da Bélgica. E quando a seleção reagiu, foi tarde demais. Em 2022, não dá nem pra dizer que a culpa foi do Tite. A equipe até que se defendia bem, mas simplesmente não marcava gols. E a impressão que ficou do trabalho do Tite é que ele não consegue fazer variações, surpreender os adversários
adversários, um jogo burocrático. Quando há um enfrentamento com um treinador europeu, ainda que de terceira prateleira, o treinador brasileiro é destruído no jogo. Assim como eu fico destruído ao saber que você ainda não se inscreveu no canal. Mano, por favor, dá uma moral pra gente aí, curte e se inscreve no canal. Já o Ancelotti, ao contrário do que muitos pensam, que ele é um técnico sem tática, é apenas um paizão, um gestor de grupo. Na verdade, é muito bom de tática. Ele é o famoso camaleão. Ele consegue se adaptar aos mais difíceis terrenos e adversários. Tanto é que ele ganhou as 5 principais ligas da Europa, por equipes diferentes, enfrentando adversários diferentes. E ganhou 5 Champions League com 2 clubes diferentes, gerações diferentes, várias montagens de elenco, diferentes presidentes de clubes, além de orçamentos diferentes, do Everton da Inglaterra ao poderoso Real Madrid. Foi o Ancelotti, por exemplo, que transformou o jovem Pirlo em um 5 armador. Ele jogava mais de ataque, jogando atrás dos atacantes, não se firmava. Então, em vez de colocar ele como meio de campo avançado, deixou ele como meio campista mais recuado. Então começou a organizar o jogo de trás e se tornou o jogador genial que conhecemos. Mudou o time do Milan, fazendo aquela famosa árvore de Natal que ganhou 2 Champions. Conseguiu formar o trio BBC para jogar com harmonia. Além de usar o Di Maria, que jogava de lado de campo, e o Carlão convenceu o argentino a fazer um papel que não estava acostumado e mandou muito bem. Em 2022 ele trouxe o renascimento do Vini Júnior, que era uma piada mundial, pouco usado pelo Zidane e ajudou profundamente na evolução do jogador. Nas 3 primeiras temporadas do Vini pelo Real Madrid, ele teve 30 participações em gols. Já com a chegada do Ancelotti, em 4 anos, foram 140 participações de gol do jogador brasileiro. O Bellingham fazia 20 participações de gols nas últimas temporadas pelo Borussia, que já era bom para sua idade. Já no Real Madrid subiu para 30 participações em gols. Números de Benzema, porém o Bellingham ajuda muito na defesa. O próprio Benzema, que sob o comando de Ancelotti, teve as suas 2 temporadas mais goleadoras e inclusive ganhou a Bola de Ouro. A última temporada de Ancelotti andou longe de ser boa, mas Ancelotti chegou ao Brasil no momento em que ainda era o atual campeão da Champions e ainda treinava o Real Madrid há 2 dias antes da sua chegada no Rio de Janeiro. O Pep Guardiola, que é sempre considerado o melhor, também passou a temporada sem títulos e ninguém diminuiu a grife que ele tem. O Real perdeu a Copa do Rei para o melhor Barça dos últimos anos. Já o Manchester City perdeu a Copa da Inglaterra para o modesto Crystal Palace. Sem falar que mesmo o Real Madrid caindo nas quartas de finais da Champions, antes nos playoffs venceu o próprio Manchester City do Guardiola. É uma temporada que perdeu Toni Kroos, ganhou o Mbappé, que é um atacante que tira mais espaço dos outros 2 da frente, mesmo o Mbappé individualmente fazendo uma grande temporada. Enfim, o Real deixou de ter um jogador que controle mais o meio de campo e alguns fatores somados levaram o Real Madrid a ter uma temporada muito abaixo. Nem sempre os treinadores têm os jogadores que querem, ao contrário da seleção em que ele pode escolher. E a seleção brasileira, junta com a seleção francesa, tem o melhor material humano dentre as seleções. Outra coisa que muitos falam é que ele tem apenas 1 ano para treinar a seleção e estar pronto para a Copa do Mundo. Mas se você lembrar bem, o treinador do Marrocos na Copa do Mundo de 2022 foi contratado faltando apenas 3 meses para começar a Copa. E como nós sabemos, Marrocos foi a seleção sensação daquela Copa, chegando à primeira semifinal de uma seleção africana na história das Copas. O próprio Brasil de 2002, que passou por vários treinadores até contratar o Filipão, também faltando pouco tempo para começar a Copa, e o Brasil se sagrou campeão. O fato é que com a seleção histórica, que sempre tem safra de bons jogadores, ainda que algumas gerações sejam muito mais brilhantes que outras, a gente sim tem um grande material humano. E o que faltava era um bom treinador para comandar essa equipe. Não vai ser fácil, o Brasil não está comprando a Copa do Mundo ao contratar o Ancelotti, mas o fato é que agora a gente tem mais chances de ganhar de longe. E com o Ancelotti, os jogadores vão saber o que fazer em campo para enfrentar seleções de grande porte no cenário mundial. E espero que o Carleto conquiste esse título que falta para a carreira dele, para ele se sagrar sem discussões como o maior treinador da história do futebol. Só falta um título de Copa do Mundo. E a gente deve lembrar que o sucesso dele é o nosso sucesso, porque se ele ganhar a Copa do Mundo, nós vamos ter o nosso tão sonhado Hexa. Então você que está assistindo esse vídeo do futuro, me diz aí como que está a seleção brasileira atualmente. A gente ganhou a Copa? O Carlo Ancelotti vai continuar pro ciclo de 2030? E comente também o que você acha da carreira do Carlo Ancelotti. Você prefere ele ou Guardiola? Ou tem outro técnico preferido? Você acha que agora vai dar jogo? Eu quero saber o que você pensa. E por favor, dá essa moralzinha aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se tiver a opção do hype esse vídeo aí. Assim o YouTube sempre vai recomendar os novos vídeos e eu te prometo que serão muito bons. Deixem aqui também as sugestões para o que vocês querem para os próximos vídeos. E um abraço e até o próximo. Valeu!